Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos os amados com a gloriosa e a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos cumprimenta nessa noite. Vosso amado irmão em Cristo, pastor Carlos Brandão. Estamos aqui, queridos, um pouquinho de frio, mas tudo para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está aqui comigo, pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os queridos amados. Pouquinho não, né? Bastante frio, né? Fazia muito tempo que a gente não viu um friozinho desse, né? Eu não vou falar que é gostoso, porque eu não gosto de inverno não, irmãos. Eu aceito ele, mas eu não gosto dele não, prefiro o verão. Quarta-feira a gente não pôde estar aqui junto com o pastor, mas graças a Deus hoje a gente já está aqui presente, auxiliando ele, ajudando. Esse é o nosso papel, né? E que você possa ficar aí ligadinho do outro lado. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra gloriosa para o teu coração nessa noite, queridos. Amém? Amém. Queridos, eu gostaria nessa noite, né? Hoje é quarta-feira, eu queria poder orar com você. Amanhã nós temos culto na igreja, a partir ali das 20 horas, né? Mas eu quero poder orar por você hoje, poder apresentar a sua vida em oração e já te fazer um convite, né? Amanhã nós estamos iniciando uma campanha, quero aproveitar essa oportunidade. O tema da campanha é o justo viverá pela fé ou da fé. E eu convido você a estar conosco nesse mês de junho. E o mês de julho nós vamos estar trabalhando esse tema, né? É julho e agosto, melhor dizendo, porque junho já foi, hoje é dia 31, eu estou contando junho, mas já acabou. É julho e agosto, nós vamos estar trabalhando esse tema, o justo viverá pela fé, e você é o nosso convidado. Amanhã, a partir das 20 horas, nós vamos estar ali na igreja, uma serva do Senhor vai estar pregando a palavra, e durante esses 2 meses aí, nós estaremos aí trabalhando com as irmãs, com os obreiros aí, orando pela sua vida, orando pela sua casa e a sua família. E eu quero desde já, nesse início de campanha, vai estar sendo realizada dentro do ministério, desde já orando para que Deus esteja cada dia mais abençoando você que vai participar e que o Senhor venha agir, interagir na sua vida também em nome de Jesus. Vamos estar aqui orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te damos graça nessa noite, Senhor, por estar na tua presença. Queremos aqui, Senhor, apresentar a vida de todas as pessoas que nos assistem, de todos aqueles, ó Pai, que estão em casa, Senhor, neste momento, acompanhando essa live, que o Senhor possa estar os abençoando. Nós queremos apresentar ao Senhor o culto, meu Pai, de amanhã, esta campanha que estamos realizando, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja confirmando, meu Pai, cada dia mais a palavra no coração de cada um que vai estar ali ministrando. Nós oramos pelo ministério, nós oramos pelos pastores, ó Pai, que estão à frente dos trabalhos e todos aqueles que nos assistem nessa noite. Que o Senhor venha alcançá-los e os abençoá-los para a glória do teu nome. É que nós oramos e te pedimos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, pegue aí a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 24 e o versículo de número 10. Nós vamos estar falando aí um tema bastante interessante e que a Bíblia está norteada desse assunto, né? E eu quero poder dividir, ainda que o tempo vai ser pequeno para a gente falar desse assunto, mas numa outra oportunidade, até mesmo na igreja, eu quero pregar sobre esse assunto, amém? E a minha Bíblia está aberta no livro de Provérbios, o capítulo de número 24, verso de número 10, que diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Amém? Vou ler mais uma vez. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Algumas traduções, né, trazem ali, se você se mostra fraco no dia da crise, né, a palavra angústia por crise, porque normalmente quem está em angústia normalmente está vivendo uma crise, seja ela material, seja ela espiritual. E hoje nós queremos compartilhar junto com a pastora e vocês que estão aí do outro lado, amém? Talvez você está aí nos assistindo, você pode compartilhar essa live, apertar esse coraçãozinho aí dando um glória a Deus. E nós queremos falar um pouco desse assunto, crise. Por que crise? Crise é uma palavra, né, que está de Gênesis Apocalipse. Nós vemos muitos homens de Deus,
muitas mulheres de Deus. A crise ela não está sujeita a uma pessoa, uma crise pode ser familiar, uma crise pode ser institucional, uma crise pode ser financeira, uma crise pode ser espiritual, uma crise pode ser de identidade, né, que uma pessoa pode estar enfrentando. E eu quero nessa noite falar, né, compartilhar com os irmãos, e o Senhor me trouxe ao coração hoje uma palavra aqui baseada no livro de Provérbios, o livro de Jeremias, o capítulo de número 1 e o verso de número 5 ao 9, quando Jeremias enfrentou uma crise, né? E qual foi essa crise, pastor? Eu quero compartilhar o texto para que você entenda. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: antes de te formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. E antes que você nascer, eu te consagrei e te constituí como profeta às nações. Então eu te disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Verso 7. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Verso 8. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. O verso 9. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na vossa boca. Nós lemos essa passagem, uma passagem bastante conhecida, de um grande homem de Deus, o profeta Jeremias. Jeremias foi um dos profetas do Antigo Testamento, dos profetas maiores que profetizou, e a Bíblia não foge disso, né? A palavra do Senhor nos mostra realmente que ele estava vivendo um momento de crise. Por que um momento de crise? Porque a Bíblia diz que Jeremias vinha de uma formação familiar onde toda a sua família era sacerdotal. E qual era a função do sacerdote? Assistir no templo, exercer o sacrifício, atender os ofícios do templo da casa do Senhor. Porém, agora Deus tira do meio dessa família, que era uma família sacerdotal, Deus levanta um profeta. E Jeremias temia isso. Jeremias tinha um certo receio, um medo. Ele estava vivendo um momento, até uma crise, até que o Senhor veio ao encontro dele. E a coisa mais linda na vida do homem e da mulher, não importa a crise que ele está enfrentando, e eu digo isso para você nessa noite, não sei qual a crise que você está enfrentando, mas o que eu acho mais lindo disso aqui é que Jeremias falava com Deus. Nós vencemos crise quando nós temos intimidade com Deus. Nós vencemos as crises quando nós expomos a nossa fraqueza diante do Senhor. E aí Jeremias diz: Senhor, eu não sei falar, porque Jeremias sabia que um profeta, para ser profeta, ele tinha que saber falar, porque ele era a boca de Deus diante do povo. E agora a Bíblia nos fala que dentro desse conflito ele expõe a sua fraqueza. E o Senhor diga: não fale que você não sabe falar, porque eu te consagrei desde o ventre da sua mãe. E aí a Bíblia diz que o Senhor tocou na boca dele, quer dizer, mudou as suas palavras, aleluia. O que você quer dizer com isso, pastor? Que não há crise, que não há situação que Deus não possa mudar. Não há crise, pastora Neuza, que o Senhor não adentre. Mas o que eu entendo dentro de uma crise? Que eu preciso expor a Deus as minhas limitações, eu preciso expor a Deus as minhas fraquezas. Porque por mais fraco que eu seja, Deus é forte, aleluia. Paulo diz que faço todas as coisas naquele que me fortalece. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós pregamos, é isso que nós falamos. Então eu estou aqui citando apenas uma das milhares. A pastora talvez vai citar outras aqui, outras pessoas, outros personagens na Bíblia que enfrentaram crise. Mas você vai observar que todos eles venceram expondo ao Senhor as suas fraquezas, pastor. Verdade, pastor. A gente lendo esse versículo, né? A minha Bíblia fala assim: se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força, né? Então, muitas das vezes, a nossa força, na hora da adversidade, é que nós temos que mostrar, não a nossa força, mas o Deus forte que nós servimos, né? O Deus poderoso que está conosco, porque muitas das vezes, na hora da dificuldade, é que nós vamos mostrar ser um verdadeiro cristão. Como o pastor disse, Jeremias, na hora do chamado de Deus, ele entrou em crise. Senhor, como vou fazer? Como eu posso realizar isso, né? Eu sou ainda uma criança, eu não sei falar, né? Mas como eu pregava domingo ali na igreja, né? Deus escolhe os improváveis para fazer a obra dele, para
ganhar as vitórias que ele tem, né? E mesmo em tempos de crise nós podemos ser vitoriosos. E muitas das vezes a gente vê muitos personagens da Bíblia entrando em crise, em momentos que Deus mais precisava deles, né? Eles entravam em crise. A gente observa mesmo Eliseu, quando Elias foi tirado dele, né? A palavra do Senhor diz que Eliseu ele foi para um monte e ali ele ficou, né? Achando que era o fim de tudo, né? Mas Eliseu ele tinha que reagir, ele reagiu, ele foi avante, ele venceu e ele mostrou ser um grande profeta. Elias, né? E falar de Elias, um homem que venceu tantas batalhas. Lembrei, né? de Jonas hoje. É verdade. E Elias venceu tantas batalhas, não tinha medo, né? Nem de 400 profetas, nem de 450, né? Ao todos 850 homens, ele não tinha medo de Acabe, mas de repente faltava uma gotinha d'água para ele desabar, né? E muitas das vezes nós nos sentimos assim, a gente se sente tão super ali na angústia, na aflição, que às vezes um pingo d'água não era para você entrar numa crise tão grande, você acaba entrando. E Elias, o pingo d'água foi ali Jezabel dizer que ia matar ele. Ele não tinha medo de morrer, mas naquele momento foi a gota que faltava para encher, né, aquele oceano de angústia que ele guardava dentro de si, aquela agonia que ele guardava dentro de si, e ele entrou em crise, né? Mas mesmo no meio da crise, Deus mostrou que estava com ele. Deus protegeu, Deus o guardou, né? Então, querido, não importa o momento que você está vivendo, nós temos que mostrar o Deus forte que nós servimos. Como diz aqui, se nós vacilarmos no dia da angústia, quão grande, quão pequena é a nossa força, né? Porque a força não é nossa, ela vem de Deus. Então nós temos que vencer, nós temos que lutar, nós temos que mostrar o poder do nosso Deus em nossas vidas, pastor. Até porque nós vivemos num mundo hoje de muitos conflitos, de muitas adversidades. Então existem as crises externas e as crises internas. As crises externas são aquelas crises que vêm de fora para dentro, né? Nós observamos aqui que Jeremias tinha uma crise interna dele mesmo, né? Dentro da sua mente, dentro do seu conceito, ele não se via como um profeta. Era uma crise interna dele. Mas quantos que enfrentaram crises externas, que vieram de fora para dentro e atingiram eles, abateram eles. E aí o próprio Salomão ele escreve, se te encontrares fraco no dia da angústia, quer dizer, nós não podemos nos encontrar dessa forma, nós não podemos nos colocar dessa forma, nós precisamos mostrar diante da adversidade o quão forte nós somos na presença do Senhor. E aí parece que a gente é super-homem, parece que a gente não tem limitações. Lógico que temos, mas quando você expõe ao Senhor, o Senhor te dá vitória, o Senhor te dá estratégia, o Senhor te dá sabedoria. E como é que eu exponho isso? Com a intimidade que eu tenho com o Senhor. Qual é a dificuldade hoje, pastor? As pessoas enfrentam adversidades, enfrentam as crises, mas a maior dificuldade é não ter intimidade com o Senhor. É não falar com Deus, é não ter tempo de oração com o Senhor, é não se colocar na presença do Senhor, porque as crises elas vão surgir, os problemas eles vão surgir. E quem que vai lidar melhor com isso? Quem tem mais intimidade com o Senhor, quem busca essa intimidade. Porque quando você tem intimidade, você vai falar e o Senhor vai te responder. Você não vai ficar num bico de sinuca, sem saber o que fazer, que caminho que eu vou tomar, para que lado que eu vou. Não, Deus ele responde. Deus respondeu a Elias, Deus respondeu, eu estava lembrando hoje de Jonas, quando ele entrou em crise. Era uma crise que Deus deu a ele uma tarefa. E qual foi a crise? Eu não quero, porque Jonas já tinha passado por Nínive, ele já tinha uma passagem por Nínive e ele não gostava daquela cidade. Então, eu costumo dizer, né, os preconceituosos, quando você tem preconceito a uma determinada situação, a uma determinada casa, a um determinado trabalho, você só vê problema naquela região, você só vê problema naquela pessoa, então você começa a ser um preconceituoso, e isso cria uma crise interna dentro de você, e aí cria aquela dificuldade de você poder enfrentar essa crise. Como que nós a enfrentamos? Quando nós a expomos ao Senhor. Não é para as pessoas que você tem que expor a sua crise, você tem que expor as suas crises para o Senhor. A Bíblia diz que Ele é poderoso, a mão dele não está encolhida para que Ele não possa abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, querido, eu não sei qual a situação que você está enfrentando, qual a crise que você está enfrentando, mas expõe a Deus, coloque diante do Senhor, porque Ele é poderoso. Eu lembrei aqui de Moisés, né, um grande legislador, um grande líder,
na história bíblica, e quando o Senhor o chamou, Moisés era aquele que falava com Deus, e Araão era aquele que falava com o povo. Quando Moisés, Deus chamou ele e falou: olha, eu quero que você liberte esse povo, você vai tirar esse povo do Egito, Moisés também colocou a sua dificuldade, a sua crise. Eu não sei falar direito, Senhor. E aí o Senhor falou para ele: eu serei contigo, aleluia. Então o que eu aprendo, pastor, aqui? Independente da crise que nós enfrentamos, nós temos que saber expor ela ao Senhor, porque é o Senhor que nos dá vitória. E você falando de Moisés, e é interessante porque às vezes na crise a gente esquece de tudo que a gente sabe. Aleluia. Né? Se a gente observar Moisés, quando Deus chama ele fala assim: Senhor, eu não sei falar direito, né? Eu tenho os lábios pesados, né? Mas se a gente for analisar essa passagem, Moisés era o homem mais sábio do Egito. Ele era o homem mais sábio, ele foi criado no palácio, ele tinha tantas culturas, né? E mesmo assim ele expôs uma fraqueza dele para o Senhor, que ele não sabia falar direito, né? Não era falar com o povo, porque com o povo ele sabia sim falar, e muito bem, porque ele tinha uma educação totalmente diferente do povo, que era assim para o povo hebreu. Mas a crise, ela leva nós a arrumarmos desculpa para o Senhor. Você começa a ser tomado por um pessimismo. Exatamente, eu não posso, eu não consigo, né? Eu não consigo, nós não vamos chegar lá. Exatamente. Se a gente analisar a vida de Arão e a vida de Moisés, poderia ter sido ao contrário ali, Moisés ser o porta-voz, né, de Arão, e não Arão de Moisés, porque ele tinha muito mais sabedoria, mais conhecimento, e ele não conhecia só ali a cultura do Egito, ele conhecia em geral, porque eles estudavam isso, então ele conhecia a cultura dos hebreus também. Então observa que ele estava em crise com ele mesmo. Mas por que será que ele estava em crise com ele mesmo? Porque ele já tinha tentado. Lá atrás você vai ver que ele já tinha tentado. Ele tinha consciência de que ele ia ser o libertador. Então ele já tinha tentado livrar aquele povo. Mas você conhece a história. Ele matou ali um egípcio por causa de um hebreu. Ele teve que fugir, né? E agora ele foge, ele fica 40 anos, quando depois que Deus vai chamar ele, né? Ele já está lá com seus 80 anos. Eu imagino que Moisés deve ter pensado consigo próprio: se quando jovem, com 40 eu não consegui, agora com 80 eu vou fazer o quê para o povo hebreu? Então, querido, mas ele precisava de um conhecimento maior de Deus, de uma intimidade maior de Deus, porque o conhecimento humano ele tinha, mas ele precisava, tanto que quando ele vê aquela sarça ardendo, não era uma coisa rara ver aquilo ali. Ver uma sarça pegando fogo no deserto é comum. Porém, o que chamou a atenção de Moisés é que ela não se consumia. Então, o que Deus estava dizendo para ele? Moisés, eu sou assim dentro de você. Eu queimo, mas você não vai se consumir. Eu é que vou dar essa sabedoria para você. Eu é que vou te instruir. Né? Sai dessa crise, sai daqui de onde você está. Você está escondido há 40 anos. Eu preciso de você para libertar o meu povo. Então, às vezes, nós nos colocamos em crise e começamos, como o pastor disse, a arrumar desculpa, como Jonas arrumou, né? Quis fugir da presença do Senhor. Mas, querido, há momentos na nossa vida que nós precisamos tomar a nossa identidade. Por que nós viemos? O que é que nós temos que fazer? Qual que é a nossa missão? Né? Qual que é o legado que Deus tem dado para nós para realizar aqui na Terra? E sair das crises, porque se nós começarmos com o espírito de... com misericórdia, comiseração, né? Quantos crentes, quantos servos de Deus, quantos pregadores têm esse espírito de comiseração? O que é espírito de comiseração, pastora? Ah, coitadinho de mim, né? Eu não consigo, ninguém olha pra mim, eu sou perseguido, todo mundo se levanta contra mim, as pessoas estão olhando pra mim com os olhos tortos, as pessoas estão me criticando, se torna inferior. Eu não vou pregar mais porque ninguém aceita a minha palavra, eu não vou cantar mais porque ninguém glorifica a Deus. Eu não sei pregar. Né? Querido, isso é um espírito de misericórdia. Comiseração. Comiseração, né? E com misericórdia também, que as pessoas estão querendo misericórdia do ser humano, enquanto que nós temos que ter de Deus, né? Então as pessoas, nós temos que entender que tudo que nós vamos fazer não é para o humano, é para Deus. É para Deus que nós entregamos o nosso melhor. Então, querido, que a crise ela não venha nos matar. E hoje, pastor, nós estamos vivendo crise em tudo. A gente está vendo crise nas famílias, crise financeira, crise, os empresários estão em crise, a gente vê crise em tudo, crise nos hospitais, né? O mundo está enfermo. Então, se a gente for analisar, nós não temos que nos mostrar fraco nesse período, porque Deus é que vence por nós, pastor. A bem da verdade, queridos, o que eu
aprendo aqui dentro da palavra, eu vejo assim, que as crises elas surgem de muitas formas, né? Você pode deixar criar uma crise, a crise ela pode surgir por aquilo que você carrega, como um espírito de comiseração, né? Você observa, quando Deus chamou Moisés, Deus começou, antes de colocar ele na frente do desafio, Deus já começou a mostrar para ele os sinais que Deus ia fazer através dele. Então Deus, primeira coisa, tirou esse espírito de comiseração da vida dele. Para de dizer que você não sabe falar, porque eu serei contigo. Então você observa isso daí. Só que Moisés, ele tinha algumas coisas na cabeça dele que ele trazia lá de trás. Então, aí Deus falou, começou a mostrar para ele. Ele perguntou para ele, o que você carrega na tua mão? Eu carrego um cajado. O que é isso? É um cajado. Joga esse cajado no chão. O cajado se transformou numa serpente. Depois o Senhor mandou, quer dizer, ele pegar na ponta do cajado, aquela serpente se transformou num cajado de novo. Então, eram sinais da aprovação que Deus estava na vida dele. Mesmo diante de tudo isso. Você observa que quando chega nessa fase, que passa aí a fase da sarça ardente, ele chega na sarça, ele ficou maravilhado. Era um sinal de Deus também. Porém, a Bíblia diz que o Senhor pera lá. Existem coisas que para você ir daqui para diante comigo, você tem que tirar da tua vida. Tira a sandália dos teus pés. Por quê? Aquela sandália vinha lá do Egito. É a mesma sandália que ele usou para matar o egípcio. Então as crises, elas vão surgindo na tua vida conforme você vai carregando coisas na tua vida. Entendeu? Então nós precisamos ter isso em mente. Eu vou vencer, mas eu preciso abandonar algumas coisas. Eu preciso deixar algumas coisas para trás. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já estão para trás. Já não lembro mais, não carrego mais comigo. Então tem muitas pessoas, acontece muito isso em casamento, né? Dá uma crise, uma briguinha, já vai lá atrás buscar uma coisinha que estava lá na época de Sansão, para trazer para ver se provar que está errado. Não é isso, querido. É o Matusalém, vai buscar o Matusalém que está lá atrás, né? Então, o que falta? Maturidade, falta intimidade com Deus. E essa intimidade vem do quê? Da palavra. De buscar a Deus em oração. Naquela época, Moisés conhecia Deus o quê? De falar, de ouvir. Moisés não tinha, ele tinha a lei na mão dele, a lei que Deus deu a ele, depois, mas antes da lei, antes de Deus dar a lei, Deus já falava com ele. Então, qual é o problema hoje? Nós temos a palavra, mas será que nós temos Deus na nossa vida? Será que nós estamos tendo a intimidade com Deus que Ele quer que nós tenhamos? Então isso é muito importante, isso é muito profundo. Às vezes a gente fala assim, as pessoas levam isso meio para o lado superficial, mas isso que a pastora está falando aqui, né, se você estudar dentro da Bíblia, você vai ver discípulos de Jesus que estavam em crise. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus que viveram em crise e Deus estava falando com eles. Então nós vemos na nossa geração hoje da mesma forma. Deus está falando e as pessoas estão em crise, porque estão querendo carregar coisas velhas, estão querendo trazer coisas do passado, estão carregando um espírito de comiseração dentro das suas vidas por falta de uma intimidade maior com o Senhor. É verdade, E a gente tem que tomar cuidado porque esse espírito, né, que nos leva a viver em crise, a mostrar a nossa crise para todo mundo. Olha, eu estou mesmo vivendo assim, a minha vida está assim. Estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Quer que todo mundo vê o que está acontecendo. Isso é um perigo muito grande, né? A gente observa a vida de Noemi. O nome Noemi já é uma coisa linda, né? Significa delícia. O nome Noemi significa delícia. A gente conhece a história dela, né? Que ela foi para Moab com seu esposo, com seus filhos. Seu esposo morreu, seus filhos morreram ali. E quando ela está voltando para Jerusalém, para Belém novamente, né? Alguém olha para ela e fala, olha, Noemi está voltando. Ela fala, não me chame mais Noemi, agora eu me chamo Mara, Amarga. Então, muitas das vezes as crises mudam a nossa identidade, querido. Nós temos uma identidade doce, uma identidade que Deus nos deu, e a crise ela leva a mudar a nossa identidade, nos virar uma pessoa amarga, uma pessoa que ninguém aguenta ficar perto, de tanta reclamação, de tanta murmuração, de tanto questionamento, né? E isso é se mostrar fraco no dia da angústia. Noemi, por um momento, ela se mostrou fraca na angústia. Ela achou que não tinha mais jeito para ela, que não tinha mais solução, porque agora não tinha mais seu esposo, seus filhos, né? Uma das noras já tinha abandonado, ela só estava com Ruth, né? Então, para ela, era o fim de tudo, para ela era o fim da caminhada dela. Agora eu sou uma mulher amarga, né? Então, ela deixou aquela crise tomar conta dela. Mas com o passar dos dias, ela foi vendo que tinha, sim, uma nova esperança, né?
que através de Ruth, ela poderia sim ser reconhecida e voltar a ser a Noemi, a delícia, Aleluia. né? Como a palavra diz, aí veio lá, né, o seu neto, né, de Ruth Boaz, que ela considerava como neto, porque Ruth virou uma filha para ela. Então ela criou naquela criança uma expectativa de vida, de mudar. Ela voltou a ser aquela mulher amável que ela era. Então nós temos que tomar muito cuidado com as crises, porque as crises nos deixam amarga. As crises nos deixam sozinhos. Porque deixa as pessoas sem fé. Sem fé, sem esperança, né? Sem expectativa de vida. Vive por viver, levanta, deita e dorme, levanta de novo. Não tem perspectiva de vida. Não tem um motivo, né, para lutar, para vencer. Então tome muito cuidado com as crises, querido. Se mostre forte, não porque você é forte, mas porque Jesus está na tua vida. No dia da angústia, você vai ver que ela vai bater em retirada da tua vida. A crise vem para mostrar, para ver se você é uma pessoa de decisão. Por quê, pastor? Porque toda crise exige de nós uma decisão. Qual foi a decisão de Moisés? Ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus. Qual foi a decisão de Jonas? Quando Deus falou para ele, vai para Nínive. Ele tentou fugir para Tarsis, mas ele teve que ir lá fazer a vontade de Deus. Quer dizer, teve que tomar uma decisão. Então nós observamos que no momento da crise, o que Deus espera de nós é a tomada de decisão. E o que as pessoas mais têm hoje, cometem, maior erro deles é não tomarem decisão na hora de uma crise. A Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus lá no Evangelho de João, uma das crises dos discípulos foi o quê? Estamos abandonados. Vamos voltar a pescar. Vamos voltar a fazer o que nós fazíamos. Bateu uma crise de inferioridade neles. Entendeu por quê? Porque o Senhor já não estava mais no meio deles. Mas o Senhor havia dado um recado. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eu vou para o Pai, mas vos enviarei o quem? O Consolador. João capítulo 14. Então o que nós entendemos? Decisão. Precisamos tomar uma decisão. Domingo eu abri o culto, eu li uma palavra de 1 João capítulo 1, verso 45, quando Filipe chegou para Natanael e falou para Natanael que tinha encontrado a Jesus de Nazaré, aquele a qual Moisés havia escrito. Qual foi a palavra de Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, ele já tinha um preconceito. Por quê? Porque eles esperavam um Messias, um profeta, mas de Nazaré não. Então, uma crise já se instalava no coração de Natanael. Qual foi a palavra de Filipe? Vem e vê, toma uma decisão, sai desse comodismo, sai dessa cadeira, sai dessa cama, sai dessa posição sua e vem, porque o Senhor tem maravilhas para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Então, nessa noite, querido, eu quero deixar essa palavra no seu coração, para que você seja um homem e uma mulher que tome decisões no meio das crises, sejam elas espirituais, sejam elas financeiras, não importa. O importante é nós termos intimidade com Deus e sabermos tomar decisão. É verdade, pastor. E como que a gente vai tomar decisão, né? Tomar decisão é estar na presença do Senhor, é buscar nele, né? Tem momento da nossa vida que as crises batem e a gente tem que ficar sós com o Senhor, né? Jacó, numa determinada altura da sua vida, ele entrou numa crise tão grande, né? Quando ele sai da casa do seu sogro Labão e lá com ele as suas 4 mulheres, seus 13, né? Não tinha ainda, né? Faltava um para nascer. Os seus 12 filhos, porque Benjamim nasceu depois. E quando ele sai dali, ele vai de encontro novamente à sua terra, né? E ele sabia que ele tinha que enfrentar o seu irmão, né? Então tinha uma crise muito grande no coração dele. Aquela caminhada para ele foi muito desgastante, porque ele sabia que ele tinha que enfrentar algo lá do passado, lá atrás, que ele tinha que consertar ainda, e ele entrou numa crise. Mas ele entendeu que ele precisava ficar sós com o Senhor. E o que ele faz? Ele manda a sua família ir na frente, ele coloca as suas mulheres na frente, seus filhos, e ele fica sozinho, né, no vale ali com Deus, para ter um particular com Deus. Né? A angústia dele é tão grande que a Bíblia diz que ele até brigou ali com o anjo, né? O anjo tocou em sua perna e ele diz: eu não vou deixar você ir enquanto você não mudar o meu nome. Ele não queria nada mais, ele não queria nada do que mudar o nome, porque para ele não era fácil ter o nome de Jacó, né? Enganador, suplantador, um homem que errou tanto no passado. Agora ele queria ser uma nova criatura, ele queria ser um homem diferente, né? Virar um Israel agora, né? Então ele ali ficou com o Senhor. Então nós vencemos as nossas crises, querida, é assim. É indo pro vale, é ficando junto com Deus, né? Se precisa
precisar sair dali ferido, como Jacó saiu, nós vamos sair, mas nós vamos sair com a nossa resposta na nossa mão e não nos mostrando fraco, porque Jacó se mostrou forte naquele momento, né? Ele queria algo de Deus e ele se colocou na presença do Senhor. Então, querido, Deus ele tem todo o poder de mudar toda a situação, todo o mover que acontece na nossa vida. Você conhece teu coração? Minha Bíblia está aberta aqui, ó. Só para a gente terminar, Provérbio 14:10 diz assim, ó. Cada coração conhece a sua própria angústia e não há quem possa compartilhar a sua alegria. Cada coração conhece a sua própria angústia. Salomão estava dizendo, eu conheço o que está dentro do meu coração. Você conhece o que está dentro do teu coração. Você sabe o que está dentro do teu coração. E ninguém pode trazer alegria para você, é só Deus. Você buscando em Deus, porque ninguém mais vai colocar alegria aí se você não buscar de Deus, porque a verdadeira alegria só vem dele. Então que nessa noite você vença essa angústia, você vença esse tormento que está sobre a tua vida no nome de Jesus. Salmo 59, verso 16 diz, eu porém cantarei, quem diz isso? Davi, a tua força pela manhã louvarei com alegria, a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da angústia. Aleluia. No dia de crise é o Senhor que me socorre. No dia da crise é o Senhor que me protege. Aleluia. Então, queridos, eu louvo a Deus, porque a crise faz parte da vida do ser humano. Nós passamos, não vamos dizer que vivemos constantemente em crise, mas há momentos que nós passamos por crise. E nesses momentos de crise é a prova que Deus realmente quer ver se nós somos servos, se nós somos obedientes, se nós realmente estamos ouvindo a voz dele, se nós temos intimidade com ele. Nós poderíamos passar horas aqui, falando das crises da Bíblia, A Bíblia fala lá do casamento da Galileia, lá acabou o vinho, houve uma crise. Quantas crises na Bíblia que nós poderíamos falar aqui? Mas qual é o problema das pessoas? O problema é que as pessoas, nós usamos a palavra de Deus apenas como um espelho, só abrimos, Senhor, fala comigo, lê um versículo e não colocamos em prática. Não, querido, nós precisamos ter a palavra de Deus dentro do nosso coração, viver a palavra, colocar ela em prática. Por quê? Porque a hora que a situação surgir, a palavra de Deus que está no seu coração te direcionará e o Espírito Santo de Deus te convencerá que verdadeiramente não tem outra saída, é o Senhor. Amém, queridos? Então, nessa noite deixa essa palavra no teu coração, o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Quem está aí com a gente, pastora? Para nós mandar um alô aí para os irmãos que estão aí nos assistindo nessa noite em nome de Jesus. O irmão Silvio, tá aí ligadinho conosco, o Marcolino, Deus abençoe grandemente, a Valmira está ligadinha conosco, a Antônia, minha cunhada, que Deus abençoe grandemente. Amém. Ela e meu irmão Lázaro. A irmã Luzia Lopes também está aí ligadinha conosco, a Jéssica, o irmão Zé, a irmã Maria Cavalcante, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A irmã Cícera também está aí ligadinha conosco. Que Deus abençoe, querido, grandemente a vida de todos vocês que estão aí, aqueles que ainda vão assistir essa live. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Amém. E você vai vencer essa crise que você está passando. Em nome de Jesus eu profetizo isso para você. Busque, lute e você vencerá em nome do Senhor Jesus. Quero deixar aqui essa palavra no teu coração, convidar você para amanhã à noite num grande culto lá na igreja, estarei lá com a pastora, orando pela sua vida, abençoando a sua vida. Saia do seu comodismo. Não olhe para o frio não, queridos, que frio todo ano nós vamos enfrentar e nós vamos estar preparados também para enfrentar o frio, porque para muitos o frio não é só exterior, na carne, é o frio da alma. Esse é o pior frio que alguém possa enfrentar. Vai ter ali uma serva do Senhor pregando a palavra do Senhor. Como o pastor disse, vai ser uma série de mensagens, o justo viverá pela fé. E se você é um justo, querido, e está vivendo pela fé, vai ali que com certeza Deus vai falar muito no teu coração através dessas servas do Senhor, que vai estar aí durante esse mês. São 5 pregadoras, o mês que vem são mais 4, todos trabalhando em cima do mesmo tema. Então tem muita coisa para nós aprender de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, vamos aqui orar, vamos aqui agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui te agradecer, Senhor, que em todos os momentos de crise que nós enfrentamos, ó Pai, o Senhor tem estado conosco, tem nos orientado, e eu quero aqui apresentar a vida dessas pessoas que nos assistem agora. Que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar vitória, que eles possam vencer essa dificuldade, essa situação, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela física, ó Pai, no nome de Jesus, ou familiar, seja quebrada todas as cadeias, ó Pai, no nome de Jesus. E eu declaro esta vida abençoada, curada, Senhor,
para a glória do teu nome. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa cada dia mais. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, quero agradecer a sua companhia, que você possa continuar sempre aí junto conosco. Amanhã, ontem, nosso amado irmão Diácono Irmão Silvio fez a live ali, também o pastor Agileu na segunda, e sexta-feira, amanhã nós não temos live porque temos culto, mas sexta-feira o presbítero irmão Miro, irmão cooperador irmã Paula, e sábado nosso amado irmão presbítero, irmão Diácono, irmão Silvio aí, trazendo uma palavra no coração de vocês. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor, amém? Deus abençoe, queridos.